de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Oi, meu nome é Marcius, sou graduado em História, professor de História, com experiência vestibular, ensino médio, redação de apostila de História. E hoje, nessas próximas 3 aulas, nós vamos descobrir como o Estado brasileiro, o Brasil, atingiu sua dimensão territorial e sua estrutura socioeconômica que hoje o caracteriza. Essa estrutura se faz a partir de 4 ciclos econômicos: o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Nessa aula de agora, nós vamos ver como foi formado o ciclo do pau-brasil e o ciclo do açúcar. Como é que começa a se formar esse Estado brasileiro? Bom, como todo mundo sabe, na sua origem, o Brasil foi habitado por indígenas, os nativos da América que se apropriaram, ocuparam e estabeleceram um modo de vida onde hoje é o Estado brasileiro. A partir de 1500, a estrutura social começa a sofrer a influência dos Estados europeus, sobretudo no caso Portugal e Espanha na América. Então, o que a gente tem que entender é que a formação do Estado brasileiro hoje, da forma como está, ele é resultado diretamente dessa forma como Portugal, sobretudo, colonizou o Estado brasileiro, colonizou aquilo que era a América portuguesa. Por mais que os indígenas tenham dado a sua contribuição, tenha deixado algo para a nossa cultura, para a nossa sociedade, isso é óbvio para qualquer um, a qualquer lugar que você olha, a partir dessa videoaula que nós estamos assistindo, que a nossa estrutura é de uma estrutura de uma sociedade que nós chamamos civilizada. Civilizada, onde recursos tecnológicos, onde um sistema econômico tem uma forma completamente diferente. Então, é a partir, aliás, pela própria língua que nós falamos, né? Essa aula se faz em português, resultado da colonização portuguesa. E o Estado brasileiro é reflexo da Europa, é reflexo dessa colonização europeia. Então, nós vamos entender como, a partir da chegada dos europeus na América, começa a se formar o Estado brasileiro. E esse Estado se forma a partir de 4 grandes ciclos econômicos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. O primeiro ciclo, o ciclo econômico do pau-brasil, ele efetivamente não vai causar nenhuma transformação dentro daquela estrutura social que já existia antes da chegada dos portugueses. O que, na verdade, o ciclo do pau-brasil muito mais ilustra o que era o Brasil antes da chegada dos portugueses do que
propriamente dito, é a transformação de que esse processo de estruturação do Estado vai se tomar. Então, por quê? Porque nessa chegada dos portugueses no primeiro momento, onde oficialmente o território brasileiro passa a pertencer a Portugal em 1500, durante os primeiros 30 anos, que chamamos do ciclo do pau-brasil, o território brasileiro ainda continua sendo o território dos índios. Não há nenhuma forma de colonização efetiva, não há forma de chegada de portugueses dentro do território brasileiro para ocupá-lo. Então o Brasil continua a terra dos índios. O que se faz, basicamente, a relação de Portugal com o Brasil nessa época, basicamente algumas expedições tentando achar alguns produtos, principalmente metais que pudessem dar o grande lucro, mas não tendo achado, efetivamente a única atividade econômica que os portugueses vão fazer aqui no Brasil é a exploração do pau-brasil. E essa atividade se faz por meio de feitorias que são colocadas no litoral, mas não é lugares onde que efetivamente os portugueses ocupam. É navio português chegando, carrega de pau-brasil e navio português indo embora. E onde o Brasil, onde se havia uma sociedade habitada por indígenas, se mantém da mesma forma. Esse trabalho, a grande diferencial dessa estrutura econômica é que quem faz esse carregamento são os indígenas, mas não através de uma mão de obra assalariada e nem de uma mão de obra escrava, e sim através do que nós chamamos de escambo. Então, as características da sociedade brasileira no pau-brasil é manutenção da sociedade indígena, os indígenas ocupando e habitando o território brasileiro, atividade feita por meio de escambo, troca, índios carregam os navios de pau-brasil, e em troca, os portugueses dão algumas bugigangas. Segunda relação que nós temos, não há ocupação portuguesa, não há povoamento, não há colonização. Navio português chega, navio português vai embora. E dentro dessa estrutura, então, nos primeiros 30 anos, efetivamente, nada se transforma no Brasil. É a partir agora do segundo ciclo, o que nós chamamos do ciclo do açúcar, que as coisas começam a se transformar. Então vamos só retomando. Ciclo do pau-brasil, características. Trabalho indígena, não escravidão, sim escambo, apenas troca entre portugueses e indígenas. Indígenas carregam os navios de pau-brasil e os portugueses dão algumas bugigangas para os índios, algumas feitorias no litoral. Essas são as características essenciais. Não há povoamento. É a partir do próximo ciclo, do ciclo do açúcar, é que essa sociedade, como nós conhecemos hoje, começa a tomar forma. É a partir desse momento que os portugueses começam efetivamente a ocupar e a se apropriar do que é o território brasileiro hoje. Essa transformação se dá por dois motivos básicos. Primeiramente, Portugal se vê como uma obrigação de ocupar o território brasileiro para garantir a posse. E essa posse se fazia mais importante ainda na medida que, nesse momento, durante esse começo da ocupação da América, a Espanha logo de início consegue achar várias regiões com metais preciosos, o que vai dar uma grande entrada, aporte de riqueza para o Estado espanhol. Portugal pensa, como do outro lado da América há metais preciosos, desse lado também deverá ter. E pensa assim, para eu garantir isso, ainda que eu não tenha achado esses metais preciosos, eu preciso garantir a ocupação desse território. E para garantir a ocupação desse território, ele precisava povoar. Então, a partir de 1530, as relações começam a se transformar. Porque, somando com isso, Portugal começa a diminuir e ter até um certo prejuízo com o comércio de especiarias que tinha com o Oriente. Então, Portugal decide efetivamente ocupar o território brasileiro. Mas a ocupação do território brasileiro deveria ser feita de tal forma que não causasse prejuízo e, se possível, desse lucro para o Estado português. Porque a função da colônia, dentro dessa relação metrópole-colônia, a colônia seria uma extensão da metrópole, mas uma extensão complementar do núcleo que seria a própria metrópole portuguesa. Então a colônia efetivamente não poderia dar prejuízo e, de certo modo, o grande objetivo central seria garantir um aporte de recursos para o Estado português. Então Portugal passa a viver uma situação, um dilema. Precisava ocupar o território brasileiro de tal forma que desse lucro. E a solução era açúcar. Por que o açúcar? Portugal já dominava a tecnologia, já produzia açúcar em alguma das suas ilhas do Atlântico, já tinha uma garantia de uma estrutura, de um esquema de distribuição de açúcar na Europa, e o açúcar era um produto valiosíssimo na Europa. Então, a implantação de açúcar no Brasil, de produção de cana-de-açúcar para extração de açúcar, se fazia perfeitamente aos interesses de Portugal. Até porque o açúcar, a cana-de-açúcar, se mostrou completamente adaptável ao clima do território brasileiro. Então, a partir de 1530, efetivamente começa a ocupação do Estado brasileiro.
Portugal começa a enviar pessoas para habitarem, ocuparem o território brasileiro, e a partir desse momento que essa sociedade que hoje nós conhecemos começa a se formar. Esse é o embrião, esse é o início. Quando os portugueses começam a ocupar esses territórios, os indígenas vão sendo postos de lado e uma nova estrutura econômica passa a ser colocada na marra por força pelo Estado português dentro da sua colônia portuguesa, que é o que a gente chama do Brasil. A produção de açúcar, então, como deveria ter como objetivo final o lucro de Portugal, a ocupação do território, mas um lucro para Portugal, ela vai se estruturar a partir de algumas premissas, de algumas formas básicas. Pensa assim, bom, Portugal precisava ocupar o território brasileiro. E essa ocupação se fazia produzindo açúcar de forma rentável. Mas quem em Portugal iria querer sair de lá para vir para o Brasil para trabalhar nos canaviais, nessa produção de açúcar, ganhando um valor irrisório, já que o objetivo final era o lucro de Portugal. E qual foi a solução? A solução foi a mais básica possível. Escravos. Escravos africanos. O que para Portugal foi normal. Uma vez que Portugal já tinha uma relação com o comércio de escravos, já utilizava trabalho escravo africano em algumas das suas ilhas do Atlântico. Bom, a partir então desse momento, a gente vai ter toda a estruturação de um novo modo de produção que vai ser imposto do território brasileiro. Então, aqui nós temos o que é a estrutura do mapa do Brasil, do que é a América Portuguesa. A América Portuguesa seria restrita até esse momento a essa dimensão. Aqui são as capitanias hereditárias, que foi se dividido para efetivamente ocupar, para garantir a ocupação do território brasileiro. Mas esse território vai começar a se transformar a partir desse momento. É através do ciclo do açúcar e, sobretudo, do ciclo do ouro que esse território vai tomar novos contornos e o Estado brasileiro vai atingir a dimensão territorial que hoje o caracteriza. Bom, então a partir de 1530 temos efetivamente o início da ocupação do território brasileiro. O esquema foi todo baseado de forma que atendesse às conveniências de Portugal. Produção de açúcar, com trabalho escravo. E essa produção de açúcar deveria se fazer dentro dos moldes que mais se adequassem aos interesses de Portugal. E que moldes são esses? Interessaria produzir açúcar para exportação em grande quantidade. Então seria mais necessário, seria muito mais adequado que se fizesse em grandes unidades produtivas, em grandes fazendas, o que nós vamos chamar de engenho. A ocupação se mostrou muito mais interessante no litoral nordestino, onde se encontrou terras férteis, uma proximidade maior de Portugal, uma localidade mais fácil para a chegada dos navios, uma vez que os fluxos de ventos facilitavam a chegada das caravelas portuguesas, então a base estava feita. Começa a ocupação do Brasil, colonizando sobretudo o litoral do Nordeste, com grandes fazendas produzindo açúcar com trabalho escravo. Então a estrutura estava formada. A monocultura seria o terceiro elemento para caracterizar isso, a produção de um produto só para garantir a dependência da colônia. Portugal deveria, então, garantir o fornecimento dos outros produtos e a colônia forneceria a produção, garantia a produção de açúcar. Concluindo o ciclo do açúcar, latifúndio voltado para a exportação, monocultura, trabalho escravo e o grande centro econômico ao Nordeste. Com isso, nós encerramos esse ciclo e a partir do próximo ciclo, que é o ciclo do ouro, nós vamos ver como esse Estado brasileiro continua suas transformações até chegar ao dia de hoje. Tudo jóia? Agora nós vamos ver o ciclo do ouro, ou o ciclo da mineração. Nós vamos ver como o ouro, a produção de ouro, a produção de diamante, sobretudo de ouro, vai transformar o Estado brasileiro. Como agora as características da sociedade e a estrutura territorial brasileira começam a se transformar. Bom, na aula passada nós vimos que a ocupação do território brasileiro se deu sobretudo no litoral nordestino, alguma ocupação aqui na região sudeste, o próprio São Paulo começa a ser ocupado, mas passa a ser um lugar secundário. Economicamente, ao contrário do que se mostra hoje do Estado brasileiro, o Nordeste era a região mais rica. Sobretudo o litoral nordestino, com seus grandes engenhos, trabalhando por trabalho escravo e produzindo açúcar. Isso começa a se transformar a partir de 1700, quando os portugueses descobrem ouro no Brasil. Isso vai causar uma transformação tremenda dentro desse território e mesmo em Portugal, né? O fluxo de portugueses saindo de Portugal e vindo para o Brasil atinge um grau tão intenso que Portugal tem que restringir a emigração de portugueses em relação
em proximidade, em chegada àquilo que é a colônia portuguesa, aquilo que vai ser o Brasil. Então, isso que era a América Portuguesa começa a se transformar. Até as dimensões territoriais começam a se transformar nesse momento. Então, nós temos algumas mudanças fundamentais. Primeira grande mudança estrutural que a gente tem. Se era o Nordeste o grande ou praticamente o único grande centro econômico que existia no Brasil, a transformação se faz em relação ao Sul. A região Sudeste começa a passar uma grande transformação, basicamente porque as minas são encontradas aqui, sobretudo em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, mas sobretudo em Minas Gerais começa a se achar esse ouro. E com a descoberta desse ouro, nós temos uma segunda grande transformação, não só a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, mas nós temos uma penetração no interior. Se no primeiro momento, com os engenhos de açúcar, a ocupação se dava basicamente no litoral, com alguma penetração dentro do sertão nordestino com a criação de gado, nós temos agora uma efetiva ocupação do interior do Brasil, onde se encontravam essas minas. Segunda grande transformação que nós temos é a formação de cidades. Não que não existissem cidades na produção de açúcar. Existiam cidades dentro do litoral do Nordeste, como Salvador, passa a ser a nossa capital nesse momento, até esse momento. Mas essas capitais, a capital, Salvador propriamente, ou as outras cidades, tem uma dimensão muito insignificante, né? A ocupação se dá basicamente... As pessoas vivem no engenho, nas fazendas, na zona rural. As cidades são ocupadas principalmente na época de comercialização da safra ou alguma festividade. Mas as cidades têm um papel secundário. O grande núcleo de povoamento são esses grandes engenhos. É onde se vive no Brasil. A partir da produção, a extração do ouro, isso começa a se transformar. Porque, primeiro, o ouro é encontrado dentro do interior e precisava garantir toda uma estrutura que fornecesse a formação de uma sociedade naquela região mineradora. Então, precisava ter todo um comércio que auxiliasse essas minas, você precisava ter toda uma estrutura política que ocupasse, que garantisse a extração dessas minas. Então, ao redor dessas minas começam a se desenvolver cidades. E a própria cidade do Rio de Janeiro, que vai ser o grande polo exportador, passa a ter um papel primordial. E a cidade do Rio de Janeiro vai se desenvolver nesse momento. Esse desenvolvimento fica tão claro, essa mudança de eixo do Nordeste para o Sudeste fica tão claro que a capital é mudada em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma mudança, uma penetração maior no interior, desenvolvimento de cidades para garantir a produção, a extração desse ouro. E nós temos uma formação de uma classe média. A gente passa a ter uma sociedade muito mais complexa. A grande mão de obra utilizada nas minas ainda vai ser a mão de obra escrava negra. Mas dentro da extração do ouro também há um papel bem significante de pessoas independentes, de trabalhadores que vão buscar ouro por si mesmos. Então a gente tem o que passa a ser muito importante dentro da formação da estrutura social da colônia, é a formação de uma mão de obra livre, de uma mão de obra que vai dar base também para a formação de uma classe média. Porque junto dessa região, nessas cidades, começam a aparecer advogados, médicos, comerciantes. Então começa a se formar uma sociedade muito mais complexa que aquela sociedade do engenho, aquela sociedade baseada num senhor de engenheiro que comanda a fazenda, com sua família vivendo na casa grande, com uma mão de obra escrava e alguns poucos trabalhadores livres. Era uma diferença bem clara, o litoral nordestino. O senhor abastado, aquele senhor de engenho, a sua família e os escravos. A sociedade da região mineradora é muito mais complexa, dá margem para o desenvolvimento de uma classe média. E essa classe média vai ter um papel fundamental nessa nova sociedade que começa a se formar. Começa a se formar uma sociedade muito mais complexa que começa a dar margem para um questionamento dentro daquela estrutura que se vivia. Então, o Brasil, que era então a América portuguesa, que as próprias dimensões começam a se transformar para uma penetração cada vez maior no interior, começa a questionar essa estrutura colonial, ou o pacto colonial. O Brasil como colônia de Portugal. Então, dentro dessa sociedade mineradora, e o grande movimento é Confidência Mineira, como vai ficar conhecido, é o primeiro grande movimento conhecido, onde se vai questionar a questão do domínio de Portugal. O movimento tem várias restrições, não há um questionamento sobre a escravidão, que seria a pior injustiça que poderia vir no Brasil nesse momento, mas é importante assinalar que a estrutura brasileira, da sociedade brasileira, começa a se modificar e tornar muito mais complexa. Então, a região
da mineração passa a ter um papel importante, todo um comércio começa a desenvolver ao redor. Então, uma outra grande transformação é um comércio começa a se fortalecer dentro do Brasil, para abastecer essa região mineradora. E um comércio muito importante porque interliga todo o Brasil, principalmente vários momentos ali, nós temos um fluxo constante de abastecimento de gado, que passa a ser, por exemplo, charque, que passa a ser a alimentação básica dos escravos, que é fornecido, sobretudo, de gados, da criação da pecuária produzida no sertão nordestino e no sul, na região sul, que é colonizada através de uma outra estrutura, de uma ocupação diferente, mas cujo a atividade econômica base é a pecuária. Então, essa pecuária abastece as minas. Então, a gente passa a ter um comércio interligando o Brasil. Então, a situação começa a se mudar completamente. Então, o que a gente tem agora é a ideia de um núcleo que se interliga por todo. Então, a sociedade brasileira, um comércio que interliga as regiões, uma sociedade mais complexa, com cidades, com classe média, começa a se formar com a mineração. Não mais aquela sociedade que vivia na beira do litoral, com uma diferenciação social bem clara entre senhor e escravo e praticamente autossuficiente. Porque esses engenhos, eles tendiam à autossuficiência. Eles produziam o açúcar, que destinava à exportação, em contrapartida, comprava quase todos os outros produtos de Portugal. Não havia um comércio interno. Com a mineração, isso começa a se transformar, desenvolvendo toda uma atividade complementar na região mineradora. Então, a sociedade passa a ser muito mais complexa. Então, encerrando, o ciclo do ouro passa a ser um papel fundamental na formação das bases do território brasileiro. Como nós vemos aqui, características centrais: desenvolvimento de cidades, desenvolvimento de um mercado interno, um comércio interregional, levando principalmente do sul e da região do sertão nordestino, abastecendo as minas, sobretudo com gado, sobretudo com o charque, a carne seca. Um trabalho livre, claro, a mão de obra básica ainda continua sendo a escravidão de negros africanos, mas já tem um trabalho livre, o desenvolvimento de uma classe média, desenvolvimento de uma contestação da relação metrópole-colônia, da exploração que Portugal fazia em relação à própria colônia. E a partir desse momento também a gente tem uma ocupação efetiva do interior brasileiro e o território brasileiro começa a se expandir em termos de limites geográficos. Ilustrando todas essas transformações, a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, mostrando como que o eixo econômico se transforma, né? Lançando as bases do que é o Brasil hoje, onde o Nordeste, a partir desse momento, passa a ter um papel mais secundário dentro da estrutura econômica. Era isso. Agora, no próximo ciclo econômico, o ciclo do café, nós vamos ver como essa estrutura se modifica ainda mais. Agora nós vamos falar sobre o ciclo do café. Como a produção de café vai agilizar esse processo de transformação da sociedade brasileira e vai definitivamente estruturar as bases do que é a sociedade brasileira hoje. Bases sociais e econômicas. Bom, nós vimos que se no primeiro momento a ocupação do Brasil se faz no litoral nordestino, com algumas ocupações esporádicas, sobretudo na região do interior de São Paulo, nós temos uma economia muito limitada, basicamente de senhor e escravo, que começa a se transformar com a região da mineração, onde a gente tem um desenvolvimento maior da região sudeste, uma penetração maior dentro do interior do Brasil e a formação de uma sociedade muito mais complexa. Os outros dois grandes polos de ocupação que vale a pena dizer é o próprio sul, que se faz com a pecuária, como nós já dissemos, que se faz por um incentivo do governo, onde basicamente se faz inicialmente com a mão de obra livre, depois entra a mão de obra escrava, mas em grande parte se faz a mão de obra livre. Então a gente faz uma estrutura bem diferente do que é o litoral nordestino. Aí nós vemos como que muito da sociedade brasileira, a estrutura econômica hoje brasileira advém daquela época. O litoral nordestino ainda é baseado em grandes propriedades que advêm da época dos grandes engenhos, onde, por exemplo, o estado de Santa Catarina, onde a ocupação se faz de outra forma, se faz basicamente dominada por pequenas propriedades, que vai se modificando agora nas últimas décadas, mas ainda é o grande centro econômico, é a grande estrutura econômica que a gente tem dessa região. A região da Amazônia, ela vai se integrando também ao território brasileiro. A primeira atividade econômica que se faz lá é a extração das drogas de sertão, que são alguns produtos como os castanha, que vão ter alguma vantagem, mas sem dar um grande lucro para Portugal. O grande objetivo mesmo é ocupar esse território, que até porque quanto mais território seria
importante porque poderia encontrar metais preciosos. Muitas expedições buscaram encontrar metais preciosos nessa região. Bom, mas o que nós temos agora é entender como definitivamente o Sudeste e São Paulo emerge como grande centro econômico. E a produção de café vai ter um papel fundamental nisso. Então, a partir de 1780, a mineração entra em franca decadência, logicamente porque as minas de ouros começam a se esgotar. Nós temos um período que vai de 1780 a 1840, que é exatamente o período em que o Brasil consegue a sua independência de Portugal, onde a estrutura econômica do Brasil fica ainda um tanto indefinida. Nós temos um período chamado de renascimento agrícola, onde a agricultura passa a ter um papel fundamental, o próprio açúcar passa a voltar a ter um papel importante, mas é um período economicamente fraco dentro da produção econômica do Brasil. O primeiro grande ciclo econômico que se faz após a independência, chamado ciclo do café, esse sim vai estruturar definitivamente as bases do território brasileiro. A produção de café vai garantir grandes transformações na sociedade. Primeira ela é a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Inicialmente o café é produzido com mão de obra escrava, mas num segundo momento começa a chegada de imigrantes para garantir a produção. Produção de café que passa a dar um grande lucro, um grande aporte de recursos no Brasil por um bom tempo. A economia, durante o período imperial brasileiro, durante o século XIX, vai se estruturar em grande parte devido à produção de café, e é nesse momento que começa a chegada de imigrantes. Espanhóis, italianos, sobretudo, que começam a vir para trabalhar nessas lavouras em substituição ao trabalho escravo que está em decadência, que está em processo final, que definitivamente se acaba em 1888 com a abolição da escravatura. Mas num processo que a escravidão já vinha em decadência há um bom tempo. 1850 já é proibido a compra de escravos no Brasil e pouco se chega de escravos a partir desse momento. Então o que nós temos aqui é uma solidificação da região Sudeste. Então nós vemos o Sudeste, o interior brasileiro, o mapa brasileiro já é completamente transformado. O Tratado de Tordesilhas já vai ser desconsiderado há muito tempo. E as dimensões territoriais brasileiras passam a tomar outra e o grande centro econômico passa a ser o Sudeste. Vamos dar uma olhada no mapa do Brasil hoje. Então esse é o mapa do Brasil que nós conhecemos hoje. E ele, durante todo o período colonial, ele foi se estendendo, tratados entre Portugal e Espanha foram sendo feitos, as dimensões territoriais foram sendo modificadas e a última grande aquisição do Estado brasileiro é a incorporação do Acre. Isso se faz dentro do ciclo do café. O ciclo do café tem como a ideia básica de que o café é o grande produtor, é o grande gerador de riqueza do Brasil, mas um ciclo que nós temos nesse momento que vai ter uma importância econômica é o que nós chamamos do ciclo da borracha, onde se extraía borracha, se extraía o látex dos seringais, e a incorporação do Acre que se faz com essa atividade se garante depois a incorporação do Acre para o Brasil através de um acordo entre Brasil e Bolívia. Então aqui nós temos definitivamente a dimensão territorial do Brasil hoje. E quanto à estrutura econômica se faz a partir de todos esses processos que nós vimos. O café garante que São Paulo passa a ser o grande centro econômico, a capital, Rio de Janeiro, continua tendo uma grande importância, tanto política quanto econômica, e definitivamente o Sudeste passa a assumir como o grande centro econômico do Brasil. É dentro da produção de café que nós temos a transição do trabalho primeiro escravo para depois do trabalho livre, sobretudo nessa passagem de uma produção que a gente tem mais no Vale do Paraíba para uma penetração mais no oeste de São Paulo. E dentro dessa produção cafeira nós temos uma estruturação muito mais moderna das dimensões econômicas e sociais brasileiras. Por exemplo, talvez o grande exemplo de modernidade dessa época seja a construção de ferrovias, que essas ferrovias, hoje grande parte delas sucateadas, foram estruturadas, construídas, sobretudo com capital inglês, para garantir o escoamento dessa produção, desse abastecimento que a gente faz dos núcleos cafeeiros. Então esse café, que é também destinado à exportação, que também começa com mão de obra escrava, depois passa para mão de obra livre, sobretudo imigrante, vai dar uma nova dimensão para o Estado brasileiro. A economia se solidifica e é da parte desses capitais também
que começam a próxima fase econômica do Brasil. Hoje o Brasil ainda continua um grande produtor de açúcar, um grande produtor de café, mas hoje o Brasil é um país que tem como grande produção econômica a atividade industrial. E é exatamente da produção do café que garante isso. É em grande parte dos recursos conseguidos com a produção do café que garante a formação das primeiras indústrias. Então nós podemos dizer que a partir de 1930, olhando no nosso gráficozinho sobre os grandes ciclos econômicos, nós temos lá o período do pau-brasil, onde não houve grandes transformações, onde o Brasil continuou terra indígena, açúcar, quando os portugueses começam realmente a apropriar do território brasileiro, o período do ouro ou da mineração, onde que o mercado interno começa a se desenvolver, uma maior penetração do interior, e a produção e o período do ciclo do café que nós estamos terminando hoje. O fim dessa produção do ciclo de café é 1930, e sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil definitivamente começa a tomar a estrutura econômica que hoje desfruta, que hoje o caracteriza, que é a formação de um país eminentemente urbano, com uma grande produção industrial. Essa produção industrial, em grande parte, se faz com os recursos de café. E os recursos de café, entendendo que também essa estrutura econômica tem a ver com as estruturas políticas que se faz. Até 1930, a política, sobretudo o governo federal, estava na mão dos grandes cafeicultores, sobretudo dos fazendeiros, mas sobretudo dos cafeicultores. Então, a partir de 1930, com a tomada de Getúlio Vargas, isso começa a se transformar e ao final da Segunda Guerra Mundial, claramente o Brasil já está em caminho de um processo de industrialização e a formação de uma sociedade que a gente tem hoje. Mas muito da que a gente viu dessas aulas estão presentes até hoje, como, por exemplo, os grandes latifúndios do Nordeste, que vem dessa época, o fato do Sul baseado em produções, em estruturas agrícolas de menor porte. A gente tem a formação de São Paulo como grande centro econômico a partir da atividade cafeeira. Nós temos a grande concentração, por exemplo, onde nós vemos o grande número, principalmente de descendentes de escravos, são pessoas que são, sobretudo, devido de descendentes de escravos que trabalharam em regiões econômicas onde a mão de obra escrava foi utilizada em grande porte, como, por exemplo, nos grandes engenhos do Nordeste, no Rio de Janeiro, por ser a capital, e eu havendo a capital, também havia muitos escravos, o próprio São Paulo, ao contrário do que a gente tem, por exemplo, a população do Sul, que é uma população já que foi colonizado com outras características, não de formar grandes núcleos produtores. E a Amazônia, que ainda até hoje tem uma grande relação com a mão de obra indígena, que vai ter um papel muito importante no povoamento. As missões jesuítas teve um papel muito importante nessa relação com esses indígenas e ocupação desse território brasileiro. Posteriormente, a gente tem sobretudo na época do ciclo da borracha, que a gente tem uma grande migração, sobretudo de nordestinos para essa época. Isso começa a se transformar, mas muito dessas bases se mantém. E é isso que nós temos, e é assim como o nosso Brasil hoje, que nós conhecemos, as bases de como ele se formou. Então, muito obrigado, e nós terminamos então nossa aula sobre a formação do território brasileiro e entendemos basicamente onde estão as estruturas, onde as estruturas econômicas e sociais foram formadas. Era isso, obrigado, tchau. Oi, meu nome é Márcio, sou graduado em História, professor de História, com experiência em vestibular, ensino médio, redação de apostila de História. E hoje, nessas próximas 3 aulas, nós vamos descobrir como o Estado brasileiro, o Brasil, atingiu sua dimensão territorial e sua estrutura socioeconômica que hoje o caracteriza. Essa estrutura se faz a partir de 4 ciclos econômicos: o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café.
Nessa aula de agora, nós vamos ver como foi formado o ciclo do pau-brasil e o ciclo do açúcar. Como é que começa a se formar esse Estado brasileiro? Bom, como todo mundo sabe, na sua origem, o Brasil foi habitado por indígenas, os nativos da América que se apropriaram e ocuparam e estabeleceram um modo de vida onde hoje é o Estado brasileiro. A partir de 1500, a estrutura social começa a sofrer a influência dos estados europeus, sobretudo no caso Portugal e Espanha na América. Então, o que a gente tem que entender é que a formação do Estado brasileiro hoje, da forma como está, ele é resultado diretamente dessa forma como Portugal, sobretudo, colonizou o Estado brasileiro. Colonizou aquilo que era a América portuguesa. Por mais que os indígenas tenham dado a sua contribuição, tenha deixado algo para a nossa cultura, para a nossa sociedade, isso é óbvio para qualquer um, qualquer lugar que você olha, a partir dessa videoaula que nós estamos assistindo, que a nossa estrutura é de uma estrutura de uma sociedade que nós chamamos civilizada. Civilizada onde recursos tecnológicos, onde um sistema econômico tem uma forma completamente diferente. Então, é a partir, pela própria língua que nós falamos, né? Essa aula se faz em português, resultado da colonização portuguesa. E o Estado brasileiro é reflexo da Europa, é reflexo dessa colonização europeia. Então, nós vamos entender como, a partir da chegada dos europeus na América, começa a se formar o Estado brasileiro. E esse Estado se forma a partir de 4 grandes ciclos econômicos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. O primeiro ciclo, o ciclo econômico do pau-brasil, ele efetivamente não vai causar nenhuma transformação dentro daquela estrutura social que já existia antes da chegada dos portugueses. Que na verdade o ciclo do pau-brasil muito mais ilustra o que era o Brasil antes da chegada dos portugueses do que propriamente dito é a transformação de que esse processo de estruturação do Estado vai se tomar. Então, por quê? Porque nessa chegada dos portugueses no primeiro momento, onde oficialmente o território brasileiro passa a pertencer a Portugal em 1500, durante os primeiros 30 anos, que chamamos do ciclo do pau-brasil, o território brasileiro ainda continua sendo o território dos índios. Não há nenhuma forma de colonização efetiva, não há forma de chegada de portugueses dentro do território brasileiro para ocupá-lo. Então o Brasil continua a terra dos índios. O que se faz, basicamente, a relação de Portugal com o Brasil nessa época, basicamente algumas expedições tentando achar alguns produtos, principalmente metais que pudessem dar o grande lucro, mas não tendo achado, efetivamente, a única atividade econômica que os portugueses vão fazer aqui no Brasil é a exploração do pau-brasil. E essa atividade se faz por meio de feitorias que são colocadas no litoral, mas não é lugares onde efetivamente os portugueses ocupam. É navio português chegando, carrega de pau-brasil e navio português indo embora. E onde o Brasil, onde se havia uma sociedade habitada por indígenas, se mantém da mesma forma. Esse trabalho, a grande diferencial dessa estrutura econômica é que quem faz esse carregamento são os indígenas, mas não através de uma mão de obra assalariada e nem de uma mão de obra escrava, e sim através do que nós chamamos de escambo. Então, as características da sociedade brasileira no pau-brasil é manutenção da sociedade indígena, os indígenas ocupando e habitando o território brasileiro, atividade feita por meio de escambo, troca, índios carregam os navios de pau-brasil, em troca, os portugueses dão algumas bugigangas. Segunda relação que nós temos, não há ocupação portuguesa, não há povoamento, não há colonização. Navio português chega, navio português vai embora. E dentro dessa estrutura, então, nos primeiros 30 anos, efetivamente, nada se transforma no Brasil. É a partir agora do segundo ciclo, o que nós chamamos do ciclo do açúcar, que as coisas começam a se transformar. Então vamos só retomando. Ciclo do pau-brasil, características. Trabalho indígena, não escravidão, sim escambo, apenas troca entre portugueses e indígenas. Indígenas carregam os navios de pau-brasil e os portugueses dão algumas bugigangas para os índios, algumas feitorias no litoral. Essas são as características essenciais, não há povoamento. É a partir do próximo ciclo, do ciclo do açúcar, é que essa sociedade, como nós conhecemos hoje, começa a tomar forma. É a partir desse momento que os portugueses começam efetivamente a ocupar e a se apropriar do que é o território brasileiro hoje. Essa transformação se dá por 2 motivos básicos. Primeiramente, Portugal se vê como
obrigação de ocupar o território brasileiro para garantir a posse. E essa posse se fazia mais importante ainda na medida que, nesse momento, durante esse começo da ocupação da América, a Espanha logo de início consegue achar várias regiões com metais preciosos, o que vai dar uma grande entrada, aporte de riqueza para o Estado espanhol. Portugal pensa, como do outro lado da América há metais preciosos, desse lado também deverá ter. E pensa assim, para eu garantir isso, ainda que eu não tenha achado esses metais preciosos, eu preciso garantir a ocupação desse território. E para garantir a ocupação desse território, ele precisava povoar. Então, a partir de 1530, as relações começam a se transformar. Porque, somando com isso, Portugal começa a diminuir e ter até um certo prejuízo com o comércio de especiarias que tinha com o Oriente. Então, Portugal decide efetivamente ocupar o território brasileiro. Mas a ocupação do território brasileiro deveria ser feita de tal forma que não causasse prejuízo e, se possível, desse lucro para o Estado português. Porque a função da colônia, dentro dessa relação metrópole-colônia, a colônia seria uma extensão da metrópole, mas uma extensão complementar do núcleo que seria a própria metrópole portuguesa. Então a colônia efetivamente não poderia dar prejuízo e, de certo modo, o grande objetivo central seria garantir um aporte de recursos para o Estado português. Então Portugal passa a viver uma situação, um dilema. Precisava ocupar o território brasileiro de tal forma que desse lucro. E a solução era açúcar. Por que o açúcar? Portugal já dominava a tecnologia, já produzia açúcar em alguma das suas ilhas do Atlântico, já tinha uma garantia de uma estrutura, de um esquema de distribuição de açúcar na Europa, e o açúcar era um produto valiosíssimo na Europa. Então, a implantação de açúcar no Brasil, de produção de cana-de-açúcar para extração de açúcar, se fazia perfeitamente aos interesses de Portugal. Até porque o açúcar, a cana-de-açúcar, se mostrou completamente adaptável ao clima do território brasileiro. Então, a partir de 1530, efetivamente começa a ocupação do Estado brasileiro. Portugal começa a enviar pessoas para habitarem, ocuparem o território brasileiro, e é a partir desse momento que essa sociedade que hoje nós conhecemos começa a se formar. Esse é o embrião, esse é o início. Quando os portugueses começam a ocupar esses territórios, os indígenas vão sendo postos de lado e uma nova estrutura econômica passa a ser colocada na marra por força pelo Estado português dentro da sua colônia portuguesa, o que é o que a gente chama do Brasil. A produção de açúcar, então, como deveria ter como objetivo final o lucro de Portugal, a ocupação do território, mas um lucro para Portugal, ela vai se estruturar a partir de algumas premissas, de algumas formas básicas. Pensa assim, bom, Portugal precisava ocupar o território brasileiro. E essa ocupação se fazia produzindo açúcar de forma rentável. Mas quem em Portugal iria querer sair de lá para vir para o Brasil para trabalhar nos canaviais, nessa produção de açúcar, ganhando um valor irrisório, já que o objetivo final era o lucro de Portugal. E qual foi a solução? A solução foi a mais básica possível. Escravos. Escravos africanos. O que para Portugal foi normal. Uma vez que Portugal já tinha uma relação com o comércio de escravos, já utilizava trabalho escravo africano em alguma das suas ilhas do Atlântico. Bom, a partir então desse momento, a gente vai ter toda a estruturação de um novo modo de produção que vai ser imposto do território brasileiro. Então, aqui nós temos o que é a estrutura do mapa do Brasil, do que é a América Portuguesa. A América Portuguesa seria restrita até esse momento a essa dimensão. Aqui são as capitanias hereditárias, que foi se dividido para efetivamente ocupar, para garantir a ocupação do território brasileiro. Mas esse território vai começar a se transformar a partir desse momento. É através do ciclo do açúcar e, sobretudo, do ciclo do ouro que esse território vai tomar novos contornos e o Estado brasileiro vai atingir a dimensão territorial que hoje o caracteriza. Bom, então, a partir de 1530, temos efetivamente o início da ocupação do território brasileiro. O esquema foi todo baseado de forma que atendesse às conveniências de Portugal. Produção de açúcar, com trabalho escravo, e essa produção de açúcar deveria se fazer dentro dos moldes que mais se adequassem aos interesses de Portugal. E que moldes são esses? Interessaria produzir açúcar para exportação em grande quantidade. Então seria mais necessário, seria muito mais adequado que se fizesse em grandes unidades produtivas, em grandes fazendas, o que nós vamos chamar de engenho. A ocupação se mostrou muito mais interessante no litoral nordestino, onde se encontrou terras férteis, uma proximidade maior de Portugal,
uma localidade mais fácil para a chegada dos navios, uma vez que os fluxos de ventos facilitavam a chegada das caravelas portuguesas, então a base estava feita. Começa a ocupação do Brasil, colonizando sobretudo o litoral do Nordeste, com grandes fazendas produzindo açúcar com trabalho escravo. Então a estrutura estava formada. A monocultura seria o terceiro elemento para caracterizar isso, a produção de um produto só para garantir a dependência da colônia. Portugal deveria então garantir o fornecimento dos outros produtos e a colônia forneceria a produção, garantia a produção de açúcar. Concluindo o ciclo do açúcar, latifúndio voltado para a exportação, monocultura, trabalho escravo e o grande centro econômico ao Nordeste. Com isso, nós encerramos esse ciclo e a partir do próximo ciclo, que é o ciclo do ouro, nós vamos ver como esse Estado brasileiro continua suas transformações até chegar ao dia de hoje. Tudo jóia? Agora nós vamos ver o ciclo do ouro, ou o ciclo da mineração. Nós vamos ver como o ouro, a produção de ouro, a produção de diamante, sobretudo de ouro, vai transformar o Estado brasileiro. Como agora as características da sociedade e a estrutura territorial brasileira começam a se transformar. Bom, na aula passada nós vimos que a ocupação do território brasileiro se deu sobretudo no litoral nordestino, alguma ocupação aqui na região sudeste, o próprio São Paulo começa a ser ocupado, mas passa a ser um lugar secundário. Economicamente, ao contrário do que se mostra hoje do Estado brasileiro, o Nordeste era a região mais rica. Sobretudo o litoral nordestino, com seus grandes engenhos, trabalhando por trabalho escravo e produzindo açúcar. Isso começa a se transformar a partir de 1700, quando os portugueses descobrem ouro no Brasil. Isso vai causar uma transformação tremenda dentro desse território e mesmo em Portugal, né? O fluxo de portugueses saindo de Portugal e vindo para o Brasil atinge um grau tão intenso que Portugal tem que restringir a emigração de portugueses em relação, em proximidade, em chegada àquilo que é a colônia portuguesa, aquilo que vai ser o Brasil. Então, isso que era a América portuguesa começa a se transformar. Até as dimensões territoriais começam a se transformar nesse momento. Então nós temos algumas mudanças fundamentais. Primeira grande mudança estrutural que a gente tem. Se era o Nordeste o grande ou praticamente o único grande centro econômico que existia no Brasil, a transformação se faz em relação ao Sul. A região Sudeste começa a passar uma grande transformação, basicamente porque as minas são encontradas aqui, sobretudo em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, mas sobretudo em Minas Gerais começa a se achar esse ouro. E com a descoberta desse ouro, nós temos uma segunda grande transformação, não só a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, mas nós temos uma penetração no interior. Se no primeiro momento, com os engenhos de açúcar, a ocupação se dava basicamente no litoral, com alguma penetração dentro do sertão nordestino com a criação de gado, nós temos agora uma efetiva ocupação do interior do Brasil, onde se encontravam essas minas. Segunda grande transformação que nós temos é a formação de cidades. Não que não existissem cidades na produção de açúcar. Existiam cidades dentro do litoral do Nordeste, como Salvador, passa a ser a nossa capital nesse momento, até esse momento. Mas essas capitais, a capital, Salvador propriamente, ou as outras cidades, têm uma dimensão muito insignificante, né? A ocupação se dá basicamente... As pessoas vivem no engenho, nas fazendas, na zona rural. As cidades são ocupadas principalmente na época de comercialização da safra ou alguma festividade. Mas as cidades têm um papel secundário. O grande núcleo de povoamento são esses grandes engenhos. É onde se vive no Brasil. A partir da produção, a extração do ouro, isso começa a se transformar. Porque, primeiro, o ouro é encontrado dentro do interior e precisava garantir toda uma estrutura que fornecesse a formação de uma sociedade naquela região mineradora. Então precisava ter todo um comércio que auxiliasse essas minas, você precisava ter toda uma estrutura política que ocupasse, que garantisse a extração dessas minas. Então, ao redor dessas minas começam a se desenvolver cidades. E a própria cidade do Rio de Janeiro, que vai ser o grande polo exportador, passa a ter um papel primordial. E a cidade do Rio de Janeiro vai se desenvolver nesse momento. Esse desenvolvimento fica tão claro, essa mudança de eixo do Nordeste para o Sudeste fica tão claro que a capital é mudada em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma mudança, uma penetração maior no interior, desenvolvimento de cidades para garantir a produção, a extração desse ouro,
E nós temos uma formação de uma classe média. Quer dizer, a gente passa a ter uma sociedade muito mais complexa. A grande mão de obra utilizada nas minas ainda vai ser a mão de obra escrava negra. Mas dentro da extração do ouro, também há um papel bem significante de pessoas independentes, de trabalhadores que vão buscar ouro por si mesmos. Então a gente tem o que passa a ser muito importante dentro da formação da estrutura social da colônia, é a formação de uma mão de obra livre, de uma mão de obra que vai dar base também para a formação de uma classe média. Porque junto dessa região, nessas cidades, começam a aparecer advogados, médicos, comerciantes. Então começa a se formar uma sociedade muito mais complexa que aquela sociedade do engenho, aquela sociedade baseada num senhor de engenheiro que comanda a fazenda, com sua família vivendo na casa grande, com uma mão de obra escrava e alguns poucos trabalhadores livres. Era uma diferença bem clara, o litoral nordestino. Um senhor abastado, aquele senhor de engenho, a sua família e os escravos. A sociedade da região mineradora é muito mais complexa, dá margem para o desenvolvimento de uma classe média. E essa classe média vai ter um papel fundamental nessa nova sociedade que começa a se formar. Começa a se formar uma sociedade muito mais complexa que começa a dar margem para um questionamento dentro daquela estrutura que se vivia. Então, o Brasil, que era então a América portuguesa, que as próprias dimensões começam a se transformar para uma penetração cada vez maior no interior, começa a questionar essa estrutura colonial, ou o pacto colonial. O Brasil como colônia de Portugal. Então, dentro dessa sociedade mineradora, e o grande movimento é Inconfidência Mineira, como vai ficar conhecido, é o primeiro grande movimento conhecido, onde se vai questionar a questão do domínio de Portugal. O movimento tem várias restrições, não há um questionamento sobre a escravidão, que seria a pior injustiça que poderia vir no Brasil nesse momento, mas é importante assinalar que a estrutura brasileira, da sociedade brasileira, começa a se modificar e tornar muito mais complexa. Então, a região da mineração passa a ter um papel importante, todo um comércio começa a desenvolver ao redor. Então, uma outra grande transformação é um comércio começa a se fortalecer dentro do Brasil, para abastecer essa região mineradora. E um comércio muito importante, porque interliga todo o Brasil, principalmente por vários momentos ali, nós temos um fluxo constante de abastecimento de gado, que passa a ser, por exemplo, charque, passa a ser a alimentação básica dos escravos, que é fornecido, sobretudo, de gados, da criação da pecuária produzida no sertão nordestino e no sul, na região sul, que é colonizada através de uma outra estrutura, de uma ocupação diferente, mas cujo a atividade econômica base é a pecuária. Então, essa pecuária abastece as minas. Então, a gente passa a ter um comércio interligando o Brasil. Então, a situação começa a se mudar completamente. Então, o que a gente tem agora é a ideia de um núcleo que se interliga por todo. Então, a sociedade brasileira, um comércio que interliga as regiões, uma sociedade mais complexa, com cidades, com classe média, começa a se formar com a mineração. Não mais aquela sociedade que vivia na beira do litoral, com uma diferenciação social bem clara entre senhor e escravo e praticamente autossuficiente. Porque esses engenhos, eles tendiam à autossuficiência. Eles produziam o açúcar, que destinava à exportação, em contrapartida, comprava quase todos os outros produtos de Portugal. Não havia um comércio interno. Com a mineração, isso começa a se transformar, desenvolvendo toda uma atividade complementar na região mineradora. Então, a sociedade passa a ser muito mais complexa. Então, encerrando, o ciclo do ouro passa a ser um papel fundamental na formação das bases do território brasileiro. Como nós vemos aqui, características centrais: desenvolvimento de cidades, desenvolvimento de um mercado interno, um comércio interregional, levando principalmente do sul e da região do sertão nordestino, abastecendo as minas, sobretudo com gado, sobretudo com o charque, a carne seca. Um trabalho livre, claro, a mão de obra básica ainda continua sendo a escravidão de negros africanos, mas já tem um trabalho livre, o desenvolvimento de uma classe média, desenvolvimento de uma contestação da relação metrópole-colônia, da exploração que Portugal fazia em relação à própria colônia. E a partir desse momento também a gente tem uma ocupação efetiva do interior brasileiro e o território brasileiro começa a se expandir em termos de limites geográficos. Ilustrando todas essas transformações, a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, mostrando como que o eixo econômico se transforma, né? Lançando as bases do que é o Brasil hoje, onde o Nordeste, a partir desse momento, passa a ter um papel mais secundário dentro da estrutura econômica. Era isso,
Agora, no próximo ciclo econômico, o ciclo do café, nós vamos ver como essa estrutura se modifica ainda mais. Agora nós vamos falar sobre o ciclo do café. Como a produção de café vai agilizar esse processo de transformação da sociedade brasileira e vai definitivamente estruturar as bases do que é a sociedade brasileira hoje, bases sociais e econômicas. Bom, nós vimos que se no primeiro momento a ocupação do Brasil se faz no litoral nordestino, com algumas ocupações esporádicas, sobretudo na região do interior de São Paulo, nós temos uma economia muito limitada, basicamente de senhor e escravo, que começa a se transformar com a região da mineração, onde a gente tem um desenvolvimento maior da região sudeste, uma penetração maior dentro do interior do Brasil e a formação de uma sociedade muito mais complexa. Os outros dois grandes polos de ocupação que vale a pena dizer é o próprio sul, que se faz com a pecuária, como nós já dissemos, que se faz por um incentivo do governo, onde basicamente se faz inicialmente com a mão de obra livre, depois entra a mão de obra escrava, mas em grande parte se faz a mão de obra livre. Então a gente faz uma estrutura bem diferente do que é o litoral nordestino. Aí nós vemos como que muito da sociedade brasileira, a estrutura econômica hoje brasileira advém daquela época. O litoral nordestino ainda é baseado em grandes propriedades que advêm da época dos grandes engenhos, onde, por exemplo, o estado de Santa Catarina, onde a ocupação se faz de outra forma, se faz basicamente dominada por pequenas propriedades, que vai se modificando agora nas últimas décadas, mas ainda é o grande centro econômico, é a grande estrutura econômica que a gente tem dessa região. A região da Amazônia, ela vai se integrando também ao território brasileiro. A primeira atividade econômica que se faz lá é a extração das drogas de sertão, que são alguns produtos como os castanha, que vão ter alguma vantagem, mas sem dar um grande lucro para Portugal. O grande objetivo mesmo é ocupar esse território, que até porque quanto mais território seria importante, porque poderia encontrar metais preciosos. Muitas expedições buscaram encontrar metais preciosos nessa região. Bom, mas o que nós temos agora é entender como definitivamente o Sudeste e São Paulo emerge como grande centro econômico. E a produção de café vai ter um papel fundamental nisso. Então, a partir de 1780, a mineração entra em franca decadência, logicamente porque as minas de ouros começam a se esgotar. Nós temos um período que vai de 1780 a 1840, que é exatamente o período em que o Brasil consegue a sua independência de Portugal, onde a estrutura econômica do Brasil fica ainda um tanto indefinida. Nós temos um período chamado de renascimento agrícola, onde a agricultura passa a ter um papel fundamental, o próprio açúcar passa a voltar a ter um papel importante, mas é um período economicamente fraco dentro da produção econômica do Brasil. O primeiro grande ciclo econômico que se faz após a independência, chamado ciclo do café, esse sim vai estruturar definitivamente as bases do território brasileiro. A produção de café vai garantir grandes transformações na sociedade. A primeira ela é a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Inicialmente o café é produzido com mão de obra escrava, mas num segundo momento começa a chegada de imigrantes para garantir a produção. Produção de café que passa a dar um grande lucro, um grande aporte de recursos no Brasil por um bom tempo. A economia, durante o período imperial brasileiro, durante o século XIX, vai se estruturar grande parte devido à produção de café, e é nesse momento que começa a chegada de imigrantes. Espanhóis, italianos, sobretudo, que começam a vir para trabalhar nessas lavouras em substituição ao trabalho escravo que está em decadência, que está em processo final, que definitivamente se acaba em 1888 com a abolição da escravatura. Mas num processo que a escravidão já vinha em decadência há um bom tempo. Em 1850 já é proibido a compra de escravos no Brasil e pouco se chega de escravos a partir desse momento. Então o que nós temos aqui é uma solidificação da região sudeste. Então nós vemos o sudeste, o interior brasileiro, o mapa brasileiro já é completamente transformado. O Tratado de Tordesilhas já vai ser desconsiderado há muito tempo, e as dimensões territoriais brasileiras passam a tomar outra, e o grande centro econômico passa a ser o Sudeste. Vamos dar uma olhada no mapa do Brasil hoje. Então esse é o mapa do Brasil que nós conhecemos hoje.
né? E ele, durante todo o período colonial, ele foi se estendendo, tratados entre Portugal e Espanha foram sendo feitos, as dimensões territoriais foram sendo modificadas, e a última grande aquisição do Estado brasileiro é a incorporação do Acre. Isso se faz dentro do ciclo do café. O ciclo do café tem como a ideia básica de que o café é o grande produtor, é o grande gerador de riqueza do Brasil, mas um ciclo que nós temos nesse momento, que vai ter uma importância econômica, é o que nós chamamos do ciclo da borracha, onde se extraía borracha, se extraía o látex dos seringais, e a incorporação do Acre que se faz com essa atividade se garante depois a incorporação do Acre para o Brasil através de um acordo entre Brasil e Bolívia. Então, aqui nós temos definitivamente a dimensão territorial do Brasil hoje. E contra a estrutura econômica se faz a partir de todos esses processos que nós vimos. O café garante que São Paulo passa a ser o grande centro econômico, a capital, Rio de Janeiro, continua tendo uma grande importância, tanto política quanto econômica, e definitivamente o Sudeste passa a assumir como o grande centro econômico do Brasil. É dentro da produção de café que nós temos a transição do trabalho primeiro escravo para depois do trabalho livre, sobretudo nessa passagem de uma produção que a gente tem mais no Vale do Paraíba para uma penetração mais no oeste de São Paulo. E dentro dessa produção cafeira nós temos uma estruturação muito mais moderna das dimensões econômicas e sociais brasileiras. Por exemplo, talvez o grande exemplo de modernidade dessa época seja a construção de ferrovias, que essas ferrovias, hoje grande parte delas sucateadas, foram estruturadas, construídas, sobretudo com capital inglês, para garantir o escoamento dessa produção, desse abastecimento que a gente faz dos núcleos cafeeiros. Então esse café, que é também destinado à exportação, que também começa com mão de obra escrava, depois passa para mão de obra livre, sobretudo imigrante, vai dar uma nova dimensão para o Estado brasileiro. A economia se solidifica e é da aporte desses capitais também que começam a próxima fase econômica do Brasil. Hoje o Brasil ainda continua um grande produtor de açúcar, um grande produtor de café, mas hoje o Brasil é um país que tem como grande produção econômica a atividade industrial. E é exatamente da produção do café que garante isso. É em grande parte dos recursos conseguidos com a produção do café que garante a formação das primeiras indústrias. Então nós podemos dizer que a partir de 1930, olhando no nosso gráficozinho sobre os grandes ciclos econômicos, nós temos lá o período do pau-brasil, onde não houve grandes transformações, onde o Brasil continuou terra indígena, açúcar, quando os portugueses começam realmente a apropriar do território brasileiro, o período do ouro ou da mineração, onde que o mercado interno começa a se desenvolver, uma maior penetração do interior, e a produção e o período do ciclo do café que nós estamos terminando hoje. O fim dessa produção do ciclo de café é 1930, e sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil definitivamente começa a tomar a estrutura econômica que hoje desfruta, que hoje o caracteriza, que é a formação de um país eminentemente urbano, com uma grande produção industrial. Essa produção industrial, em grande parte, se faz com os recursos de café. E os recursos de café, entendendo que também essa estrutura econômica tem a ver com as estruturas políticas que se faz. Até 1930, a política, sobretudo o governo federal, estava na mão dos grandes cafeicultores, sobretudo dos fazendeiros, mas sobretudo dos cafeicultores. Então, a partir de 1930, com a tomada de Getúlio Vargas, isso começa a se transformar, e ao final da Segunda Guerra Mundial, claramente o Brasil já está em caminho de um processo de industrialização e a formação de uma sociedade que a gente tem hoje. Mas muito da que a gente viu dessas aulas estão presentes até hoje, como, por exemplo, os grandes latifúndios do Nordeste, que vem dessa época, o fato do Sul, baseado em produções, em estruturas agrícolas de menor porte. A gente tem a formação de São Paulo como grande centro econômico a partir da atividade cafeeira. Nós temos a grande concentração, por exemplo, onde nós vemos o grande número, principalmente de descendentes de escravos, são pessoas que são, sobretudo, devido de descendentes de escravos que trabalharam em regiões econômicas onde a mão de obra escrava foi utilizada em grande porte, como, por exemplo, nos grandes engenhos do Nordeste, no Rio de Janeiro, por ser a capital, e havendo a capital, também havia muitos escravos, o próprio São Paulo, ao contrário do que a gente tem, por exemplo, a população do Sul, que é uma população já que foi colonizado com outras características.
né? Não de formar grandes núcleos produtores. E a Amazônia, que ainda até hoje tem uma grande relação com a mão de obra indígena, que vai ter um papel muito importante no povoamento. As missões jesuítas teve um papel muito importante nessa relação com esses indígenas e ocupação desse território brasileiro. Posteriormente, a gente tem alguns, sobretudo na época do ciclo da borracha, que a gente tem uma grande migração, sobretudo de nordestinos por essa época, isso começa a se transformar, mas muito dessas bases se mantém. E é isso que nós temos, e é assim como o nosso Brasil hoje, que nós conhecemos, as bases de como ele se formou. Então, muito obrigado, e nós terminamos então nossa aula sobre a formação do território brasileiro e entendemos basicamente onde estão as estruturas, onde as estruturas econômicas e sociais foram formadas. Era isso, obrigado, tchau.